nosso próximo tributo é o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes ou Doação. Vamos direto para a base normativa desse tributo, que é bastante econômica por razões que você logo vai compreender. Nós temos a previsão da competência estadual no 155, inciso 1, e algumas disposições no parágrafo 1º. Nós temos ainda as leis ordinárias estaduais que instituem o tributo. Mas note que nós não temos a norma geral federal em matéria de ITCMD. O Código Tributário Nacional não disciplina o ITCMD. E também não houve a edição de uma lei complementar federal estabelecendo as normas gerais sobre esse tributo. Mas nós vamos avançar nesse assunto já dentro do item 2, aspectos constitucionais. Bem, ao tempo da redação do Código Tributário, não existia o permissivo constitucional específico para este tributo ITCMD. Isso decorre daquele contexto histórico que eu referi no vídeo anterior, quando eu expliquei que antes nós tínhamos uma tributação concentrada do ITBI e do ITCMD, e foi em 88 que houve a criação dessas duas competências de modo autônomo, tá? Então nós temos o fato de que o CTN, que é de 66, não regulamenta os temas do ITCMD, que são reservados à lei complementar. Assim, pelas regras dos parágrafos do artigo 24 da Constituição, os estados detêm aquilo que se chama de competência legislativa plena, nos aspectos não regulamentados pela União. Agora, cuidado. Os estados têm competência legislativa plena? Tem. Mas você precisa ser atento ao que vem disciplinando a jurisprudência sobre até que ponto os estados podem disciplinar o tributo sem ferir as exigências de lei complementar que a Constituição especificamente estabelece. Então, os estados podem exercer a competência legislativa plena para suprir a omissão federal no que diz respeito às normas gerais. Só que, além das normas gerais, a Constituição exige lei complementar para temas específicos do ITCMD. E aí nós veremos, e aparecerá na sua aula daqui a pouco, que os estados não podem exercer tais competências enquanto a União não disciplinar esses temas específicos por meio de lei complementar. Tá? Então, os estados podem exercer a competência legislativa plena no que diz respeito às lacunas quanto à norma geral federal, mas ainda assim existem temas reservados especificamente à lei complementar federal que não podem ser suprimidos pelos estados. Logo vai aparecer um precedente importante. Bom, vamos para o item número 3, fato gerador, aspecto material, e é aqui que a coisa se desenrola um pouco mais. Lembra do nosso comparativo? ITBI, só intervivos, só oneroso, só imóveis. Agora olha que diferença legal. O ITCMD pode ser causa-mortes ou doação, móveis ou imóveis. Esse comparativo é o mesmo que nós já tínhamos estudado. E eu vou propor para você agora, didaticamente, algo que eu considero interessante. Olha só. Imposto de transmissão, número 1, causa-mortes. Número 2, doação. São duas lógicas diferentes. Sucessão em razão da morte ou uma doação entre vivos. Portanto, eu vou propor para você que você estude o ITCMD do ponto de vista didático na sua mesa, considerando como se fossem dois tributos distintos, para você facilitar a visualização. Algo um pouco semelhante ao que nós fizemos lá com o IOF. Câmbio, seguro, títulos e títulos. Câmbio, seguro, crédito e títulos. Lembra? Muito bem. Como é que fica o nosso comparativo adaptado a esta divisão? A parte do ITBI não muda nada. ITBI só intervivos, só oneroso, só imóveis. ITCMD, móveis ou imóveis. Mas nós teremos o ITCM, móveis ou imóveis, e o ITCD, móveis ou imóveis. ITCM mais ITCD.
Eu estou inventando essas siglas com objetivo didático, para você visualizar de maneira um pouco mais clara o tributo. Então, nós temos um novo comparativo. O ITBI, que continua idêntico, o ITCM, causa mortes exclusivamente, causa mortes, móveis ou imóveis, e o ITCD, doação, móveis ou imóveis. Doação, por óbvio, é entre vivos. A causa mortes é decorrente de sucessão, tá? Apesar do Código Tributário, nos artigos 35 até 42, fazer referência apenas à tributação dos imóveis, se você fizer a leitura atenta, vai ver que só fala imóvel. O ITCMD, né, o ITCM mais o ITCD, o ITCMD incide sobre móveis e imóveis por expressa disposição constitucional, que eu não mostrei há pouco no item 2, aspectos constitucionais, porque mostraria agora. 155, parágrafo 1º. O imposto relativamente aos imóveis compete ao Estado da situação do bem e ao DF. Já relativamente aos móveis, então, admite imóveis e imóveis. Títulos e créditos compete ao Estado onde se processar o inventário, arrolamento ou onde tiver domicílio o doador ou ao DF. Então, note que nós temos um aspecto espacial aqui mais rico do que outros tributos, né? A qual Estado compete o tributo? Então, essa dinâmica está estabelecida na própria Constituição Federal. A qual Estado compete o tributo? No caso de imóveis, é mais simples, situação do bem. Mas no caso de imóveis, títulos e créditos, onde se processou o inventário, onde tiver domicílio o doador ou, residualmente, no Distrito Federal. Agora, a sua atenção. Olha o que faz o 155, parágrafo 2º, no inciso 3. Exige uma lei complementar específica. O imposto terá competência para sua instituição regulada por lei complementar se o doador tiver domicílio ou residência no exterior e se o de cujos possuía bens era residente ou domiciliado ou teve inventário processado no exterior. Note que a referência ao ITCMD envolvendo doador ou falecido com relações com o exterior deve ser regulamentada por lei complementar. E aqui eu já aproveito a oportunidade para trazer o nosso primeiro item de jurisprudência selecionada, que vai convergir com o que eu acabei de advertir 2 minutos atrás. RE 851-108-2021, tema 825. É vedado aos Estados e DF instituir o ITCMD nas hipóteses do 155 primeiro 3, sem a edição da lei complementar exigida pelo dispositivo. Tá vendo? É de 2021, mas você já pode encontrar também no final do ano passado, poucos meses atrás, no informativo 1074, a reafirmação dessa mesma tese na ADI 6828. Então, está consolidado e maduro para as suas provas. Legal, né? Muito bem. O ITCM, já vou me valer da nossa separação didática, né? Falando primeiro do ITCM, depois do ITCD. O ITCM, causa mortes, transmissão por herança de móveis ou imóveis, ele nos remete a um instituto da Saizine, lá no direito civil, né? O artigo 1784 do Código Civil estabelece que, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo. O princípio da Saizine diz respeito a isso. A abertura da sucessão corresponde à data da morte. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo. Mas existe o procedimento do inventário para o desembaraço, né, formal disso tudo. A transmissão, no entanto, ocorre desde logo. Um bem não pode ficar num vácuo de titularidade. Se ele era de uma determinada pessoa, essa pessoa vem a falecer, na data do óbito, ele se transmite já para os herdeiros e sucessores. É instantânea essa transmissão. No entanto, o desembaraço é que se dá por meio do inventário, por vezes muito moroso, tá? É adequado, portanto, dizer que o fato gerador do ITCM é a morte de uma pessoa que possuía bens. Porque se a pessoa não possuía bem nenhum, é um indiferente tributário. Não é um indiferente civil e muito menos sentimental. Mas, do ponto de vista tributário,
é indiferente se a pessoa não tinha bens, tá? Então, o fato gerador do ITCM, do causa mortis, é a morte de uma pessoa que possuía bens. Quem se sujeita ao ITCM? Qualquer título ou direito representativo de patrimônio, dinheiros, haveres, títulos que representem patrimônio, bens incorpóreos em geral, direitos autorais, por exemplo, tudo isso está sujeito à incidência. Eu disse quem se sujeita, não ficou bem, né? O que se sujeita ao ITCM? Títulos, direitos, dinheiro, créditos, haveres, direitos autorais, bens incorpóreos, tudo isso. Agora, não se sujeitam, e aqui tem um alerta que eu já faço agora, vai aparecer daqui a pouco na sua tela, tá? Os investimentos de natureza VGBL, sabe? Tem o PGBL e o VGBL, planos de previdência, por exemplo. Os investimentos com natureza VGBL não se sujeitam ao ITCM, eles têm natureza de seguro. Vai aparecer na sua tela depois num dos casos de jurisprudência selecionada, é que eu me lembrei agora, tá? Detalhe, caso você tenha uma herança e você renuncia pura e simplesmente à herança que você receberia, uma renúncia abdicativa. Você renuncia e diz assim, não tenho interesse em receber isso. Eu não gostava daquela pessoa, eu não quero nada que seja dela. Você não será, portanto, o contribuinte desse tributo, porque você está renunciando, abdicando, tá? Agora, no caso de uma renúncia translativa onerosa, aí você pode sim vir estar sujeito à tributação. Porque aí você renuncia ao bem mediante uma compensação. Você praticamente está vendendo o bem que você herdaria. Neste caso, poderá sim haver a tributação, tá? Muito bem. E aí você vai ter que ver, inclusive, se trata da tributação pelo causa mortis doação ou pela tributação do ITBI, se nós estivermos falando de bem imóvel, tá? Não vou desdobrar isso agora. Estou apenas levantando hipóteses aqui do fato gerador desse tributo. E numa sociedade conjugal, havendo a dissolução da sociedade conjugal, partilha desproporcional de bens, excesso de meação. Se for onerosa essa partilha, e nós estivermos tratando de imóvel, aula passada, incide o ITBI. Uma partilha desigual, onerosa, envolvendo bem imóvel, é o exemplo que eu dei no vídeo anterior, incide o ITBI. Agora, se essa partilha desigual for gratuita, então o patrimônio era 1 milhão. A meação seria 500 e 500. Mas um determinado bem valia 600 mil. E a pessoa diz, eu abro mão dos 100 remanescentes, gratuitamente. Neste caso, eu estou diante de uma doação daquela fração de 100 mil. E o fisco não é indiferente a isso. Você poderia dizer, poxa, mas eu estou renunciando, eu estou abrindo mão. Mas você está fazendo uma renúncia direcionada para o outro cônjuge, uma doação direta para este cônjuge. Então, o fisco interpreta isso como uma doação daquela fração dos 100 mil. Eu falei que o imóvel era de 600, né? Então, nós temos aquela fração de 100 mil. Eu recomendo até a visita muito breve à súmula número 116 do STF, que ela passa por essa temática, tá? Bom, já que comecei a falar da doação, falo um pouco do ITCD, né? Eu estava falando da causa mortis, etc. Acabei entrando na dissolução da sociedade conjugal. O ITCD, doação de bens móveis ou de bens imóveis. A doação de imóveis, ela se dá, se perfectibiliza lá no cartório de registro de imóveis. Já falamos disso hoje. Já a doação de móveis se dá como regra como? Como que se dá a transferência de móveis no ordenamento jurídico? Como regra pela tradição, pela entrega do bem. Agora, atenção, porque determinados bens móveis, aliás, notadamente aqueles que possuem valor maior, costumam ter exigências específicas para a transferência. Pensa no caso de veículos.
A transferência se dá com o registro junto ao Detran. Embarcações, equivalente providência junto à Capitania dos Portos. Cotas de capital empresarial, junta comercial. Ações, registro de títulos e documentos. Então, quanto a bens móveis, alguns deles, notadamente esses que eu exemplifiquei, possuem certos regramentos para a sua transferência. Pegou? Muito bem. Aspecto espacial, evoluindo aqui do fato gerador para o aspecto espacial. Vamos entender de novo separando. O ITCM é aquilo que a Constituição trouxe. O ITCM, em se tratando de bens imóveis, localização do bem. O mesmo vale para o ITCD, imóvel, localização do bem. Então, aqui é comum. Agora, se nós estivermos falando de bens móveis, no caso, causa-mortes, ITCM, ocorre no local do inventário ou do arrolamento. Já no caso da doação, os bens móveis integram a arrecadação do estado do domicílio do doador. É aquilo que estava na Constituição, então eu não vou nem me enrolar aqui, porque você já leu e visualizou comigo. Repito, relativamente aos imóveis, situação do bem. Relativamente aos móveis, se forem títulos e créditos, onde se processar o inventário ou arrolamento. Se estivermos falando de doação, domicílio do doador, ou DF subsidiariamente. Aspecto temporal. Bom, as leis estaduais que instituem o tributo trazem as suas disposições específicas, mas é possível que a gente trace uma linha geral deste aspecto temporal. No caso do tributo em razão do falecimento, causa-mortes, o ITCM, o fato gerador ocorre por conta da abertura da sucessão, ou seja, simultaneamente à morte. Instantaneamente. É a data declarada na certidão de óbito. A data e o horário declarado na certidão de óbito. Claro que aqui não interessa o horário, interessa o dia. Dia tal é o dia da sucessão. A abertura da sucessão se deu no dia do falecimento. Ainda que a abertura do inventário só ocorra depois. Não confunda essas coisas, tá? Então, a transmissão se dá simultaneamente à morte, o fato gerador se dá simultaneamente à morte, que é a data da abertura da sucessão, mesmo que o inventário ocorra depois. Vale a leitura do artigo 664, parágrafo 5º do Código de Processo. Olha só. 664, parágrafo 5º do CPC. Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha. Então, o Código de Processo Civil reclama esta prova do recolhimento do tributo, tá? E, de acordo com a súmula 112 do STF, a alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão é a que se aplica na tributação. Súmula 112 do STF para você ler depois, se quiser. Muito bem. Avanço para o aspecto subjetivo. Quem é o sujeito ativo do tributo? Estados. Vamos fazer com capricho. Estados e Distrito Federal, tá? Esta pequena sutileza já foi objeto de questão de concursos, né? Somente os estados são competentes para o imposto de transmissão, causa-morte e doação. Esse somente os estados está excluindo o Distrito Federal e, portanto, torna o item errado. Então, atenção. Sujeito ativo, estados e DF. Sujeito passivo, contribuinte, quem é? Mesma linha de raciocínio do ITBI. O CTN, lá no artigo 42, autoriza que a lei estabeleça quaisquer das partes nesta relação. Claro, né? Doador, donatário, ok. A lei é que vai estabelecer. A lei estadual é que vai estabelecer. Quem são? No caso do tributo causa-mortes, a lei vai direcionar o encargo, né, a figura do sujeito passivo,
para o herdeiro ou para o legatário, aquele que vai receber o patrimônio. Então, o herdeiro ou legatário é que aparece como contribuinte. No caso do ITCD, Imposto sobre Transmissão Decorrente de Doação, será o donatário, né? Aquele que recebe a doação. Bem, e o responsável? Note, lá no inventário, o contribuinte será o herdeiro ou legatário, mas o responsável será o inventariante. Na doação, o contribuinte será o donatário, mas o doador figura como responsável. E também, 134 do Código Tributário, o tabelião, perante o qual se passar o respectivo registro. Tá? É aquilo que o 134 já tinha dito. Ó. O inventariante é responsável e os tabeliães nos casos em que se aplica, e nesses casos se aplica. 7. Aspecto quantitativo. Primeiro, base de cálculo. O artigo 38 do Código Tributário já nos responde. É o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Bem, não há maiores discussões a respeito dessa base de cálculo. Tá? Este valor venal ele vai ser fixado, pode ser discutido, etc. Mas, para fins de prova, na ausência de casos paradigmáticos na jurisprudência, as bancas desviam do assunto, porque é muito simples cobrar o 38. Então, ou vem o 38 ou não vem nada. Agora, pode vir a questão cobrando aqueles poucos casos que dizem respeito à jurisprudência sobre a base de cálculo. Exemplo, o tal VGBL que eu falava. O seguro de vida VGBL não integra a base de cálculo do ITCMD. Aliás, é um dos atrativos deste tipo de investimento, né? Planos de previdência VGBL ou seguro de vida VGBL. Por quê? Porque eles estão isentos dessa tributação, eles estão afastados da base de cálculo do ITCMD no caso de uma sucessão. Então, eles acabam sendo uma parcela líquida da transmissão sucessória. Tá? Então, seguro de vida VGBL não integra a base de cálculo do ITCMD, informativo 718 do STJ. Ainda no aspecto quantitativo que nós estamos. Falamos brevemente da base de cálculo, trago referências sobre a alíquota. O artigo 155, parágrafo 1º, 4 da Constituição estabelece que terá alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. A resolução 9 de 92, aqui eu trouxe a resolução, estabelece no seu artigo 1º o limite de 8% como teto dessa alíquota. Então, limite de 8%. Note, e eu vou polemizar essa informação. No caso do ITCMD, como eu já havia antecipado no vídeo anterior, existe a possibilidade de que as alíquotas sejam progressivas, coisa que lá no ITBI foi rechaçado pela jurisprudência. Aqui no ITCMD, nós temos tanto o desdobramento da resolução, quanto a jurisprudência reconhecendo a progressividade do ITCMD. Começo com a própria resolução, agora não no artigo 1º, mas no artigo 2º. As alíquotas dos impostos fixados em lei estadual poderão ser progressivas, em função do quinhão que cada herdeiro efetivamente receber. Agora, olhe a jurisprudência do STF, que já está completando 10 anos e que vem se mantendo. Ela abriu o caminho para aquilo que eu acredito que vai ocorrer com o ITBI no futuro, mas que, por enquanto, só abrange o ITCMD. É constitucional a progressividade de alíquotas do ITCMD. Porém, num outro julgado posterior, o STF disse que essa progressividade não pode ter como parâmetro o grau de parentesco. Se for parente em primeiro grau, a alíquota é 1%. Se for parente em segundo grau, é 2%. Se for terceiro grau, é 3%. Este critério, segundo o STF, não é idôneo. Então, não é admissível como critério de progressividade. Mas a progressividade em si é constitucional para o ITCMD. Atenção! Vou chamar a atenção de novo, já havia feito, mas não custa. No IPTU,
existe dupla progressividade, fiscal e extrafiscal. Fiscal no próprio artigo 156, extrafiscal no artigo 182, parágrafo 4º, vimos no primeiro vídeo de hoje, dessa sequência. No ITBI, não se admite progressividade, certo? Nós já vimos antes também, simulado o tema, 656. Agora, no ITCMD, nós temos a possibilidade de progressividade sem necessária exigência de previsão expressa na Constituição. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no IPTU, quando a emenda constitucional 29 de 2000 permitiu a progressividade, o STF trabalhou a questão temporal e disse: leis anteriores ao ano 2000, leis anteriores à emenda 29, não podiam ter estabelecido a progressividade por falta de autorização constitucional expressa. E só foi permitida a progressividade no IPTU após a emenda constitucional 29. Leis posteriores e fatos geradores posteriores à emenda constitucional. Agora, para o ITCMD, não houve essa exigência. A jurisprudência tem dito que a progressividade do ITCMD é constitucional, independentemente da previsão expressa, da autorização expressa dessa progressividade. Veja bem, a leitura que se faz da súmula 656, que veda a progressividade no ITBI, e do precedente que eu acabo de mostrar, que autoriza a progressividade no ITCMD, somado a esse histórico do IPTU, cria uma pequena inconsistência na matéria. Porque a razão que serviu para negar a progressividade no ITBI não é aplicada para permitir, portanto, a progressividade no ITCMD. E aquele mesmo critério lá do IPTU que dizia só pode a progressividade no IPTU depois da emenda constitucional, porque antes não havia permissão na Constituição, não é observado aqui no ITCMD, onde se admite a progressividade, mesmo que a Constituição não preveja expressamente esta progressividade. Tá? Muito bem. Então, fique atento aí a uma possível evolução jurisprudencial, na minha opinião, vai ocorrer a respeito do ITBI, para que tanto o IPTU, porque tem previsão expressa, quanto o ITCMD, porque a doutrina já permite, a jurisprudência já permite, a minha expectativa é que o ITBI passe a ser progressivo num futuro breve, seja por uma emenda constitucional que preveja, seja por uma evolução jurisprudencial. Muito bem. 8. Imunidades e isenções. A Constituição não traz nenhuma imunidade específica destinada ao ITCMD. Fique atento, no entanto, à imunidade recíproca, né? 156A, no sentido de que doações feitas à administração pública, o contribuinte seria o donatário. Mas a administração pública, se figurar como contribuinte de direito, donatário, não vai ser tributada, porque a imunidade recíproca se estende aqui. Mesmo é o caso da herança vacante, né? Que a gente só vê nos livros. Mas no caso da herança vacante também não vai haver a tributação do poder público pelo tributo devido, a ITCMD. Não vai haver por causa da imunidade. Lançamento. Bom, no caso do imposto de transmissão causa-mortes, nós temos dentro do contexto do inventário um lançamento por declaração. O contribuinte apresenta os dados de fato e o poder público, ali na condução do juiz do próprio inventário, acaba fixando o valor do tributo. No caso do imposto de transmissão incidente sobre doações do ITCD, nós temos um típico lançamento por homologação. O contribuinte apura a matéria de fato, apura a matéria de direito, recolhe o tributo e o fisco fica aguardando, assistindo com a prerrogativa de promover a fiscalização posterior e o lançamento de ofício dentro do prazo decadencial, obviamente. Tá? O nosso último tópico aqui do ITCMD é reservado a mais um caso de jurisprudência selecionada, em que, recentemente, um ano e pouco atrás, o STJ estabeleceu critérios para a contagem do prazo decadencial desse tributo. Vamos ver? Então, olha só. Quarto caso de jurisprudência selecionada de hoje, dessa aula,
RESP 1841798, informativo 694, contagem do prazo. Se o contribuinte faz uma doação e não a declara para fins de TCMD, o fisco estadual deverá proceder ao lançamento de ofício. Observada, está errado aqui, desculpe, observada a decadência. E a contagem do prazo tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os artigos 144 e 173.1 do Código Tributário. Muito bem, seguindo a regra geral, primeiro dia do exercício seguinte conta 5 anos. Então, se a doação ocorreu em julho de 2023, quando é que ocorreu o fato gerador? Na data do registro dessa doação, julho de 2023, caso seja um bem cuja doação se dá por registro, né? Um bem imóvel ou os bens móveis que demandam esse ato formal. Ocorreu em julho de 23. Então, quando é que começa a ocorrer a decadência? Perdão? Quando? 1º de janeiro de 2024. E aí, o prazo transcorrerá durante todo o ano de 24, todo o ano de 25, todo o ano de 26, todo o ano de 27 até 31/12 de 28. Em 1º de janeiro de 29 terá decaído e extinto o possível crédito tributário. Pegou? Muito bem. Então, regrinha aqui para a contagem do prazo decadencial. Só está basicamente dizendo que você não vai adotar como prazo decadencial a data da doação, a data do fato gerador. Mas você vai adotar o quê? O primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a doação ocorreu. Pegou? Muito bem. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Me esforcei bastante para organizar essa aula de uma maneira didática, atualizada, direcionada para os objetivos de um candidato. Eu insisto bastante de que nós não temos aqui um curso de formação em direito tributário, é um curso de informação em direito tributário. Eu trago um monte de informações relacionadas a um tema com o objetivo de um candidato de concurso e tento deixar você o mais competitivo possível para colocar o X no lugar certo lá no dia da prova, tá bem? Esse é o nosso objetivo. Temos pela frente agora uma última aula, dentro da qual eu vou trabalhar os impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, no caso, o ISS, o ICMS e ainda, dentro da nossa última categoria, o IPVA. Então, nós temos uma 7ª categoria, que corresponde ao ISS/ICMS, uma breve notícia, obviamente faremos, são tributos muito complexos. E, por fim, numa 8ª e última categoria, veremos o IPVA, tudo isso na próxima aula que você receberá, se tudo correr bem, em alguns dias. Tudo bem? Nos vemos até a próxima aula e aguardo as suas mensagens, os seus recadinhos. Pode me procurar na rede social e colocar lá uma mensagem direta que eu costumo responder com brevidade. E também mande as suas considerações para o curso. É sempre bom receber o feedback dos alunos naquilo que nós podemos melhorar e receber também o seu ponto de vista das nossas aulas. Até mais, bons estudos.